Paz, meus amados, shalom e graça a todos. Nós estamos aqui hoje para a nossa 9ª aula sobre ministérios, dons, chamados e desenvolvimento de ministérios, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes níveis de apóstolos. Olha que interessante. Nós vamos falar sobre os níveis, certo? Existem apóstolos. Sim, o chamado apostólico. Mas existem uma linha do apostolado, existem níveis e existe unção, ok? Então a gente precisa entender que não é porque você é um apóstolo que você vai trabalhar em todas as linhas. Às vezes existe um apóstolo que só estabelece igrejas. Ele vai nos lugares, estabelece uma igreja, põe um pastor e segue. E depois de um tempo ele volta ali, prega, traz fundamento e deu. Existem outros apóstolos que só traz fundamento, que não edifica a igreja. Entende? Existe apóstolo que traz ensino, existe apóstolo que só edifica igrejas. Entende? Então existem linhas. Quem é chamado no Velho Testamento, né? Quem é chamado de apóstolo no Novo Testamento? O próprio Jesus, em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz assim, vamos ler. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confiança, Jesus. Olha que poderoso. Jesus foi chamado de apóstolo no Novo Testamento. Então, é uma parte muito importante, certo? Jesus foi o quê? O sumo, né? Existem os apóstolos e existe o sumo sacerdote, o sumo apóstolo, né? Ele é o nosso apóstolo maior, que nos ajuda a desenvolver e estabelecer em nós uma casa eterna. Outro ponto, os 12 apóstolos do Cordeiro, Apocalipse 21, 14 e também 17, 19 até o 28. Apocalipse 21, 14, perdão, aqui é Mateus 19, 28, fala dos 12 apóstolos do Cordeiro. E também tem Atos capítulo 1, versículo 26. Leia, estude essas passagens, você vai entender um pouco sobre os 12 níveis de apóstolo. Paulo, Pedro, João, Lucas, são os 12, ok? 12 apóstolos, 12 níveis, 12 portas, 12 unções, 12 formas de trabalhar. Outro ponto importante, se não houvesse mais apóstolos além dos 12, por que colocá-los à prova? Apocalipse 2, 2. Vamos ler essa passagem. Apocalipse 2, 12. Diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Apocalipse 2, 2. 2, 2. 2, 12. Apocalipse 2, 2. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. Olha aí. E os achaste mentiroso. Ou seja, existe falsos apóstolos, existe falsos profetas, existe falsos mestres. Tudo que Deus faz bom, o diabo tenta copiar fazendo mal, né? Então precisa entender que tem que ser posto sempre no crivo das escrituras. Por que você está aprendendo? Para você ter base nas escrituras, para poder discernir o que é de Deus e o que não é, o que é bom e o que não é, o que é de verdade e o que é de mentira, ok? Esse ponto você tem que guardar. Outro ponto importante, outros apóstolos do nosso
do Novo Testamento. Paulo, Romanos capítulo 1, 1. Coríntios 1, 1. 2 Coríntios 1, 1. Gálatas 1, 1. E Efésios 1, 1. E Colossenses 1, 1. Está falando sobre o chamado apostólico de Paulo, ok? Também vamos falar um pouco sobre Barnabé. Atos capítulo 14, 14. Andrônico e Junias. Romanos capítulo 16, versículo 7. Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1, 19. Apolo, 1 Coríntios 4, 6 e 9. Paulo diz, nos inclui Apolo, né? Está falando de o apóstolo Apolo. Epafrodito, Filipenses 2, versículo 25. Dois irmãos não nomeados, em 2 Coríntios 8, 23, que também são apóstolos. A palavra mensageiro, apóstolo, significa mensageiro. Os apóstolos atuais que não se enquadram nos demais níveis. Ou seja, existe um nível para que você seja enquadrado dentro do apostólico. O nível das escrituras. Olha para Paulo, o que Paulo fazia? O apóstolo do amor, o apóstolo da graça, né? Pedro, João, o apóstolo do amor. João era o apóstolo do amor. Então precisa ter um crivo das escrituras para você conseguir discernir se de verdade eles estão sendo apóstolos do Senhor ou estão sendo malandro, né? Que hoje existe uma malandragem dentro do evangelho, que a galera usa o nome apóstolo e bota um anel no dedo e quer tomar de você tudo que você tem. Lembre-se que tudo aquilo que a gente recebe no Senhor é para servir o corpo. Nada para ser roubado o corpo ou sugar o corpo. Nós precisamos servir o corpo, ok? Amém? Deus abençoe a todos.